Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao programa Hora de Passar. Neste programa, nós discutimos técnicas e estratégias que podem levar você a alcançar mais de 80% de acerto das questões das provas de técnico e de analista judiciário em até 3 meses de estudo, ainda que você nunca tenha estudado para concurso antes. Meu nome é Leonardo Carvalho, eu sou analista judiciário e nessa live de hoje nós vamos discutir sobre como se motivar para estudar em momentos difíceis. Ok, pessoal? Então, isso é um tema muito relevante para quem está estudando para concurso público, né? Os cenários difíceis que a gente vive atualmente, um cenário especialmente difícil, mas aqui a gente vai postar dicas de como você se manter motivado para estudar para concurso público. Então, a primeira questão que a gente deve colocar aqui é uma frase que eu ouvi algum tempo atrás, que é uma frase muito impactante, mas é uma frase absolutamente pertinente, tá, pessoal? Essa frase diz o seguinte: o mundo não vai parar para você estudar, tá? E isso é uma frase dura, tá? Mas é uma realidade com a qual o concurseiro precisa se adaptar. Por quê? Porque na verdade a vida ela está correndo para todo mundo, né? Para você que faz concurso, para sua família, se você trabalha, o seu chefe vai cobrar de você as metas de trabalho, as tarefas. Se você está fazendo faculdade ainda, você também precisa estudar para as provas, você tem uma série de compromissos. Se você tem filhos, então a situação se torna ainda mais desafiadora, porque os filhos vão exigir de você sempre muita atenção, enfim. Você precisa então encontrar mecanismos para que você consiga conciliar todos os fatores, todos os aspectos da sua vida, para você conseguir continuar estudando e mesmo assim ter um rendimento satisfatório que faça com que você consiga aí lograr isso nos seus concursos públicos. Então nós estamos vivendo atualmente esse momento sem precedente, né, para nossa geração, esse momento aí de pandemia, e esse é um momento no qual a gente está realmente vivendo uma série de incertezas, né, pessoal? Então, como a gente vai lidar com essa situação, tá? A gente, dentro dessa situação, a gente tem diversos receios, diversos medos, né? O medo da própria doença, ou seja, medo de morrer, de ficar doente ou de perder as pessoas que a gente ama. E também as incertezas quanto ao futuro, né? Incerteza no tocante ao trabalho, as oportunidades de trabalho, enfim, incerteza se você vai estar empregado até o final do ano, enfim, uma série de situações que geram em nós muita angústia. Mas embora esse momento seja especialmente difícil, mesmo em tempos normais, os candidatos em geral sofrem reveses durante a sua jornada de preparação. A gente vai citar aqui com alguns exemplos, né? Por exemplo, se você é solteiro ainda, mora com seus pais, ainda está estudando para concurso, você pode sofrer os seguintes reveses: pressão da família e dos seus amigos. Enquanto você está estudando, você, na verdade, só está consumindo recursos da sua família. Essa que é a verdade, né? Assim, os pais tentam dar força, é lógico, né? Mas é claro que você, na situação de filho e de filho dependente economicamente, você espera dar aí o máximo de si para conseguir o mais rapidamente possível a sua independência financeira, enfim, e liberar seus pais do ônus aí de investir em curso, em livro, enfim, em uma série de despesas que você ainda consome quando está estudando para concurso público, ok? Então, obviamente, isso aí gera uma pressão muito forte no candidato, né? O candidato, por melhor situação que ele tenha uma família estruturada, enfim, que ele tenha um lugar adequado para estudar, mas aí tem a pressão da família. Se tiver namorada, noivo, então é pior ainda, porque se o seu namorado ou namorada ou sua noiva, seu noivo não tiver na mesma vibe de estudar para concurso,
muitas vezes essas pessoas elas não conseguem entender determinadas situações pelas quais você passa. E a pressão dos amigos também, né? Vão dizer que você está afastado, que você não vai mais às resenhas, não vai mais às baladas com ele. Então, assim, tem toda essa pressão com a qual você tem que se acostumar para continuar estudando e focado em concurso público. A falta de grana, salário, né? Há muita gente que acaba de se formar e vai estudar, obviamente continua dependendo dos seus pais, enfim. Essa falta de grana, em maior ou menor medida também, pode vir a gerar um desconforto, um incômodo para esses candidatos. E o próprio incômodo de ter que abrir mão de fazer coisas da juventude, né? Enfim, se você gosta de sair com seus amigos, de para barzinho, para show, para balada, obviamente que essas questões, se você estiver estudando seriamente para concurso público, você vai ter que deixar de lado, pelo menos por um tempo, ou pelo menos fazer isso de forma muito esporádica, porque afinal de contas, todas essas coisas tiram muito foco de quem está estudando para concurso público, né? Quem está estudando para concurso público tem que estudar, lógico, aqui vale a máxima de que tem que estudar até passar. Mas você não pode levar essa máxima ao extremo de, por exemplo, se eu posso estudar até passar, vou demorar 10 anos para passar num concurso, né? Obviamente, muitas coisas vão acontecer na sua vida, muita pressão vai incidir sobre você, e se você tiver esse pensamento, certamente você deve desistir no caminho. Então, o que a gente recomenda é, se você decidiu seriamente estudar para concurso público, faça isso para passar logo. Ainda que você não consiga passar no seu primeiro, no seu segundo concurso, mas a sua expectativa, né, o seu foco, a sua meta deve ser sempre passar o mais rapidamente possível, porque assim você vai conseguir acelerar o seu estudo e aí obter resultados mais rapidamente, ok? E se você então já tem família, pior ainda, né? Se você já tem mulher, marido, filhos, enfim, aí as pressões só aumentam, né? A pressão das famílias, da própria família, dos filhos, né? Por exemplo, se você é casado e já tem filhos, obviamente durante o tempo que você estiver estudando, você vai ter que abdicar desse tempo de estar com a sua família, de estar com a sua mulher, seu marido, com seus filhos, né? Eventualmente você vai precisar abrir mão aí dos finais de semana para ficar com eles, para que você consiga estudar, para que você faça os simulados. Enfim, tudo isso gera uma pressão. A falta de grana também, de repente você está num emprego que não te paga o suficiente para você manter as suas contas, para você, ou então para você fazer aquelas coisas que você gostaria de fazer. Isso tudo gera uma pressão, porque afinal de contas, o concurso público, embora só dependa de você, né, é uma situação que você até conseguir conquistar um estágio de aprendizado, né, e de proficiência em fazer prova, demora um certo tempo. E dependendo então de quanto você estiver dedicado a estudar para esses concursos, né, se você estiver dedicado mais ou menos, aí então que o tempo tende a se arrastar ainda mais, ok? Então por isso que você acaba sofrendo esse tipo de pressão para estudar para concurso público. E numa situação extrema você pode até viver eventualmente crises conjugais, né? Ou seja, se existe um ditado que fala o seguinte: vai mais longe quem vai acompanhado. E no concurso público não é diferente, tá, pessoal? Então, se você tem aí o propósito de fazer o concurso público, você vai ver que o resultado vai ser bom não só para você, mas como para sua família, para os seus filhos, porque isso vai gerar estabilidade, vai gerar melhores salários, vai gerar uma tranquilidade maior em relação à sua velhice, mas você precisa ralar, você precisa roer o osso aí durante um tempo, tá? E muitas vezes, dependendo do concurso para o qual você esteja se preparando, esse tempo de preparação pode ser maior ou menor, né? Por exemplo, se você estiver estudando para técnico ou analista judiciário, se você estudar sério durante 3 meses, você tem grande chance de passar no concurso, tá? E eu não estou falando isso aqui da boca para fora porque aconteceu exatamente assim comigo. Agora, se você estiver estudando para concursos assim mais robustos, como defensoria, promotoria, magistratura, aí realmente vocês têm que estudar aí pelo menos 2 anos muito focado. Antes disso, é muito raro ver algum candidato passar em concurso público.
antes desse tempo de preparação, ok? Mas então, muitas vezes durante essa jornada você acaba não tendo a compreensão, né, da sua família, né, da sua mulher, dos seus filhos, enfim, eventualmente até dos seus pais, e você acaba sucumbindo, né, a essas pressões e acaba desistindo de estudar. Ok, pessoal? Então, tenha ciência de que o mundo não vai parar para você estudar. Você então tem que lidar com essa situação o tempo todo e conseguir a condição emocional, psicológica, para que você consiga lidar com essa pressão. Agora, também tem o seguinte, né, pessoal? Toda dificuldade traz em si algumas oportunidades, né? Isso aí parece um clichê, mas a gente vê que muitas vezes na prática a gente acaba topando com novas oportunidades, desde que, obviamente, a gente esteja sensível a elas, a gente esteja aberto para que essas oportunidades venham aparecer para nós, tá? Então, por exemplo, existe aqui um ex-CEO da GE, da General Electric, Jack Welch, que falava o seguinte: até um pé no traseiro empurra alguém para frente. Ou seja, essa é a mentalidade de um cara que é empreendedor. Ou seja, o cara está diante de uma dificuldade e ele vai tentar fazer daquele limão uma limonada, entendeu? Ou seja, vai tentar tirar algum proveito daquela situação, ainda que por mais que ela seja difícil. E o concurseiro tem que ter essa mesma mentalidade empreendedora, ok? Então, por exemplo, se você fez uma prova e eventualmente você errou, né, as questões que tenham tirado você aí da classificação para o seu concurso, não é para você desanimar, tá? Muito pelo contrário, você tem que aí mesmo se fortalecer para você continuar estudando, porque o que acontece? Se você não passou naquele momento, você pelo menos aprendeu as questões que você errou, tá? Ou deveria aprender. Então, é um erro muito comum dos candidatos a concurso público é fazer a prova no dia seguinte, esquece, não volta mais na prova, não confere gabarito e não vê as questões que errou. Aí, obviamente, esse candidato está fadado mesmo a não passar, porque afinal de contas ele não está aprendendo sequer com os próprios erros. Então, por mais difícil que seja a situação que qualquer pessoa passe, em especial um concurseiro, né, um candidato a concurso, obviamente essa dificuldade, esse momento difícil pode ser transformado em algo de bom se a pessoa estiver sensível e aberta para aprender com cada passo que ela der. Aqui uma distinção também, que é um clichê, é um ditado popular muito conhecido, mas que se aplica perfeitamente aqui à nossa situação, tá? Qual é a diferença do otimista para o pessimista? O otimista ele vai enxergar uma oportunidade em cada dificuldade. Já o pessimista vai enxergar uma dificuldade em cada oportunidade, ou seja, ele pode vir a ter um empregão, ser oferecido a ele um ótimo emprego, ele vai falar, mas é longe, mas eu não sei isso, mas eu vou gastar muito de passagem, mas tem que chegar muito cedo, mas tem que sair muito tarde. Ou seja, o cara deixa passar aí uma grande oportunidade e porque ele só foca nos aspectos, né, difíceis, nos aspectos contrários, né, enquanto otimista, ainda que ele esteja na dificuldade, ele vai tentar identificar ali uma situação com a qual ele possa aprender, com a qual ele possa crescer. Nós temos aqui esse cenário atual de pandemia, né? Todo mundo sabe que a gente está cheio de incerteza, que a gente está cheio de medo, né? Enfim, que a vacina não está chegando em doses suficientes para imunizar a população aí talvez em 2021, talvez esse programa venha se estender para 2022, enfim, todo mundo já está careca de saber disso, tá? Mas trazendo aqui essa situação para o mundo dos concursos públicos, o que a gente pode tirar de proveito, né, dessa situação que é difícil, mas é inexorável, nós precisamos enfrentá-la e para enfrentá-la a gente deve tirar dessa situação aquilo que for melhor, enfim, os pontos mais favoráveis dessa situação. E sempre há um ponto favorável em qualquer dificuldade que você enfrente na sua vida,
É só você olhar direitinho e analisar. A gente vai falar um pouquinho mais para frente ainda nessa live sobre isso. Então, diante desse cenário de pandemia, qual seria uma postura do pessimista? Pô, eu não vou estudar porque eu não sei quando é que vai ter concurso. E aí o cara para de se atualizar, né? Muitas pessoas que começaram a estudar depois dele acabam tendo uma condição melhor. E aí quando saiu o edital é que ele, opa, agora eu vou estudar. E na verdade ele ficou para trás, porque quem para de estudar durante um tempo, ele não fica no mesmo lugar, ele volta para trás. Por quê? Porque o direito, e sobretudo no Brasil, ele é muito dinâmico, né? Então, a todo instante tem inovação legislativa, tem inovação, mudança de jurisprudência. Então, se você não se mantiver atualizado, você não fica estacionado, você volta para trás, porque você vai ter que reestudar praticamente toda a matéria para que você então possa identificar aquilo que foi mudado, né? Uma legislação que foi alterada, um entendimento jurisprudencial que foi alterado, enfim. E aí você perde muito tempo com essas atualizações, quando se você estivesse estudando paulatinamente durante todo o tempo, sem parar, você se manteria minimamente atualizado. Ok? Então, a postura do pessimista é essa, e obviamente esse cara não vai ter aí muita chance de lograr isso num concurso público quando as oportunidades voltarem a aparecer, ok? E elas vão aparecer, tá? Em outra live desse canal, nós falamos aqui sobre as oportunidades para os cargos de técnico e de analista judiciário de tribunais para 2021. Nós falamos aqui que existe um déficit de 47 mil cargos já criados em lei que precisam ser providos, ok? Falamos aqui também sobre autorização orçamentária, na lei orçamentária anual, para a criação de mais de 2 mil cargos de técnico e analista judiciário nas justiças federais. E aí eu me refiro a Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, a própria Justiça Federal e a Justiça Militar, ok? Então, você pode ter certeza que 2021, até o final de 2021, vai ter concurso. E qual seria então a postura do cara que é otimista diante desse cenário de pandemia? Ele vai falar, bom, eu vou estudar porque quando voltarem os concursos, vai haver uma enxurrada de concurso e eu preciso estar atualizado, eu preciso estar preparado para quando essas oportunidades aparecerem, entendeu? E aí ele vai mais além, ele vai dizer o seguinte, olha, enquanto eu estou estudando, tem um monte de gente que está parando, então quer dizer, a minha concorrência qualificada, e aí qualificada que eu digo é o seguinte, as pessoas que podem disputar a vaga comigo tendem a diminuir. Não se assustem se vocês fizerem um concurso de técnico de analista judiciário que tenha lá 100 mil candidatos, tá? Você tem que entender que desses 100 mil candidatos, talvez no máximo 2 mil pessoas vão estar disputando vaga com você. Isso se você estiver disputando vaga com eles, né? Porque você pode estar justamente nos outros 98% que estão absolutamente fora do páreo, né? Então você precisa estar atualizado para que você esteja nesse bolo aí do 1%, de 2% dos candidatos que têm realmente condições de passar no concurso público. Pô, mas aí você há de se perguntar, pô, mas como é que eu posso ser otimista? Eu sempre fui um cara pessimista, eu sempre fui muito. Os pessimistas normalmente falam que são realistas, né? E aí o que acontece? Essas pessoas, elas não se domesticam, né? A todo instante elas estão se deparando com situações, com dificuldades e só focam na dificuldade, ou até mesmo com oportunidades, mas elas não veem aquela oportunidade como uma boa chance e elas acabam focando só nos aspectos negativos daquela oportunidade. Mas então, como se tornar uma pessoa otimista? Ser otimista é, antes de tudo, uma questão de decisão, tá? É uma decisão racional. Por quê? Porque o sol vai nascer para todos, o dia tem 24 horas para todo mundo. Obviamente tem umas pessoas mais afortunadas, outras menos. Tem pessoas que vão ter mais facilidade de sentar, de estudar, né, porque não precisa pagar a conta em casa, do que outras. Isso é verdade. Mas quer saber de uma coisa? Muitas vezes
a pessoa que tem todas essas situações favoráveis, elas acabam não aproveitando tudo que essas situações podem lhe dar. Quer ver um exemplo? Existem inúmeros candidatos que acabam de se formar, que têm aí o tempo todo para estudar, mas eles têm tanto tempo para estudar que eles acabam não focando naquilo que realmente interessa. E eles vão querer estudar profundamente as matérias, enfim, vão estudar sem método, sem foco, tá? Sem estratégia. Enquanto tem muita gente aí que só tem 2 horas por dia para estudar. Eu conheço um cara que passou no concurso da Magistratura Federal estudando 2 horas por dia, tá? Ele era analista judiciário, passou já tem bastante tempo, mas era um cara focado, um cara que sabia estudar, sabia o que estudar, entendeu? Ele só tinha 2 horas por dia para estudar. É isso que ele tinha e vamos lá, entendeu? E acabou fazendo daquela situação que ele tinha, que era de um tempo escasso para se dedicar a estudo, ele acabou tirando o proveito da melhor maneira possível, tá? Então, ser otimista é uma questão, sobretudo, de decisão. E se a gente for olhar lá para trás, lá para os nossos antepassados, tá? Essa é uma questão que isso é uma situação que existe desde que o mundo é mundo. Então, por exemplo, né, a teoria lá da evolução, ela fala que os seres que possuem maior capacidade de adaptação a mudanças, elas tendem a perpetuar as espécies. Né? Então, dizem lá, quando chegou o meteoro que devastou aí grande parte dos seres vivos habitantes na Terra há milhões de anos, quais foram aqueles que sobreviveram? Foram aqueles seres que conseguiram se adaptar ao novo ambiente. Um ambiente de escassez de alimentos, um ambiente, enfim, de muita adversidade, e esses animais conseguiram se adaptar a essas novas condições e sobreviveram. E é exatamente isso que acontece com a gente a todo instante, né? É só a gente olhar aí para o mercado de trabalho. Hoje em dia não existe mais tantos cargos como existia lá na década de 70, de 60. Por exemplo, de ascensorista não existe mais, não existe mais cargo de mensageiro, não existe mais aquela pessoa que leva cafezinho nos gabinetes, né? Eventualmente pode até existir, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o mercado de trabalho, as oportunidades de emprego estão mudando. Por quê? Porque a tecnologia está vindo há muito tempo já e com muita força e com cada vez mais força. E as pessoas que não se adaptam a essa nova realidade, elas acabam sucumbindo, né? Não tem jeito. Então as pessoas que têm uma mentalidade aí de 40 anos atrás, se essas pessoas não se atualizarem, isso a gente vê na justiça também. A gente tem lá servidores com 20 e tantos, 30 anos, 30 e poucos anos de carreira, né? E na verdade, muitas vezes essas pessoas não conseguem muito mal ligar um computador, né? A sorte dessas pessoas é que elas têm um emprego estável, né? Porque se elas trabalhassem na iniciativa privada, elas já estariam fora do mercado há muito tempo, tá? Então as pessoas precisam se adaptar. Então quem tem mais condição de adaptar vai conseguir sobreviver e até se destacar no mercado. E no mundo dos concursos públicos é a mesma coisa, entendeu? Então as pessoas que não fazem uso da tecnologia a seu favor, né? Antigamente as pessoas para fazer simulado tinham que ficar comprando livro, né? Tinha que comprar a folha dirigida, né? Quem das antigas aí, eu sou da época ainda que tinha o jornal, você comprava o jornal, ficava lá fazendo os exercícios, conferindo gabarito. Hoje em dia você tem inúmeras ferramentas tecnológicas que vão medir seu desempenho, que vão gerar gráfico, que enfim, que vão fazer o diabo para você conseguir ter se esforçar o mínimo possível com o máximo de resultados para sua preparação. Entendeu? Então, o cara que é otimista, ele precisa enxergar nas dificuldades, nas adversidades, oportunidades para crescer, que senão ela fica estagnada e aí o mundo não é fácil, né? O mundo não é suave e vai passar por cima dele como um rolo compressor. Infelizmente, é essa a realidade que a gente vive. Então, em algum momento a gente sofre, todos nós em algum momento enfrenta algum tipo de dificuldade. Tá? Então isso não é uma questão só de quem trabalha, só de quem tem filho.
Não é só porque a gente está vivendo em pandemia, não, isso sempre existiu e a pandemia veio aí, na verdade, trazendo sofrimento lá para mais de 240 mil famílias brasileiras, né? Isso é uma verdade muito cruel, né? Mas se a gente se distanciar desse aspecto nefasto, a gente vai ver outras oportunidades que essa pandemia trouxe. Primeiro, ela veio para solidificar o teletrabalho, né? Muitas empresas e até os órgãos públicos tinham muita resistência em fazer teletrabalho. Hoje em dia, essas empresas e esses órgãos reconheceram que se não houvesse teletrabalho, estaria praticamente inoperante. A justiça não parou. Eu falo desse lugar porque assim, eu estou há quase um ano, desde que começou aí a quarentena, trabalhando full time em teletrabalho, né? Fazendo sentença, fazendo minuta de decisão. E eu vou te falar, aumentou demais a produtividade, porque não tem telefone toda hora tocando, eu não tenho que perder tempo com transporte, né? Não, as conversas via Zoom ou via outros aplicativos de reunião acabam sendo muito mais objetivas, então você perde menos tempo. Enfim, pessoal, a pessoa tem que se adaptar e as dificuldades elas sempre trazem em si oportunidades. Então, para que você seja uma pessoa otimista diante das circunstâncias, você primeiro precisa decidir encontrar os caminhos, encontrar as oportunidades diante das dificuldades que se apresentam a você. Então, por exemplo, nós temos aí nos governos, nas empresas, na vida social, o que distingue os bons dos maus governantes, os bons dos maus administradores de empresa e as pessoas que são viradas ou não, as pessoas que são travadas? O que diferencia essas pessoas em momentos de dificuldade? É justamente a gestão de crise. Por quê? Porque administrar a abundância, administrar a riqueza, administrar a fatura é fácil. Difícil é você conseguir manter as coisas diante da escassez, né? E é isso que separa os homens dos meninos. É isso que separa aí os bons dos maus governantes, os bons dos maus administradores de empresa. Então, vamos citar alguns exemplos aqui, tá? A gente tem vários, é só a gente ligar aí no noticiário, né? Ou então ler os feeds de notícia que aparecem no nosso celular. Você tem inúmeros exemplos de governantes que conduziram bem e outros inúmeros exemplos de governantes que conduziram mal a crise imposta pela pandemia, né? Tem gente que se antecipou e comprou seringa, tem gente que se antecipou e já pediu vacina, tem gente que deixou licitação para compra de seringa ser frustrada, enfim, tem uma série de situações aí que distingue aí os governantes que conduzem bem e conduzem mal momentos de crise. Eu citei aqui a pandemia, que é um momento mais próximo, né? Mas se a gente olhar lá para trás, para a nossa história, a gente vê aí nos períodos de guerra, né, da Segunda Grande Guerra, né, os bons governantes, né, os bons chefes de Estado, eu posso citar aqui o Winston Churchill, né, que conduziu a Inglaterra, né, que estava sendo massacrada aí pela Alemanha nazista e conseguiu costurar as alianças, costurar, enfim, politicamente e diplomaticamente os meios para conseguir vencer a guerra, né? Enfim, são essas situações que vão distinguir aí os bons e os maus governantes. Também trazendo mais uma vez aí para o nosso cenário de pandemia, né? Existem empresas que conseguem sobreviver e existem empresas que sucumbem diante da crise, né? As empresas que conseguem sobreviver conseguem, apesar da perda de cliente, apesar da inexistência ou da total ou da insuficiência ou da total inexistência de qualquer ajuda do Estado, depende da empresa, da robustez da empresa. Enfim, mas tem empresas que se reinventam, né? Que estavam acostumadas a fazer determinadas coisas de uma determinada forma e acabaram descobrindo outras formas, ou seja, a pessoa precisa querer, a pessoa precisa querer sobreviver, precisa querer não sucumbir, precisa querer encontrar as brechas, as oportunidades diante das incertezas e das dificuldades. Beleza? E a gente também consegue ver pessoas que se reinventaram, né, em tempo de crise. Tem gente aí que está ganhando muito dinheiro vendendo hambúrguer.
né, vendendo hambúrguer delivery. Tem gente que está ganhando muito dinheiro aí fazendo coisas que nunca imaginou fazer, tá? Enfim, gente, a pessoa, se ela quiser, ela vai dar um jeito, né? Se ela não quiser, ela vai dar uma desculpa. Essa que é a realidade. Então, o que esses governantes, o que esses empresários e essas pessoas que conseguem não sucumbir, que conseguem sobreviver à crise, têm em comum? Elas decidiram não sucumbir diante da dificuldade. Então, tudo começa com uma decisão. O cara vai falar assim: eu não aceito perder para essa pandemia. Eu não aceito perder para essa dificuldade. E ele vai correr atrás, vai pensar, vai virar madrugadas, né? Vai correr atrás, vai pedir ajuda, vai dar um jeito, mas ela não vai sucumbir ali diante daquela dificuldade. Tá? E no mundo dos concursos públicos, os concurseiros que conseguem se manter motivados a estudar até passar, certamente durante toda a sua jornada ele vai enfrentar um caminhão de problemas de diversos matizes, de diversas naturezas. Problema conjugal, problema financeiro, problema de doença, enfim, uma série de coisas. Mas se ele estiver focado e, sobretudo, se ele decidir não sucumbir diante desses desafios, ele vai chegar lá. Tá? Então, a primeira coisa que o concurseiro precisa para se manter motivado é decidir não sucumbir diante dos desafios, diante das dificuldades. Beleza? O resto vem depois. Acredite, o resto vem depois. Né? Parece que uma luz divina ou o universo, né? Não sei qual é a sua crença, mas de alguma forma as portas vão se abrir para você. Tá? Tenha certeza disso. É só você não desistir. É só você não sair da fila. Uma hora chega a sua vez. Beleza? E aqueles que não sucumbem diante das dificuldades acabam se tornando mais fortes. Por quê? Porque aí as pancadas que ele leva da vida não vão ser suficientes. Amanhã ou depois vai chegar uma pancada e ele vai pensar assim: poxa, se lá atrás eu tomei aquela pancada mais forte e eu não desisti e eu não caí, não vai ser com essa pancadinha agora que eu vou desistir. Entendeu? E aí a pessoa acaba criando casca para os desafios, para a dificuldade. Eu falo isso para concurso público, mas falo isso também diante da vida. Um casamento que sempre viveu em mar de rosas, com dinheiro, né, com fartura, é fácil, né? A pessoa tem dinheiro para viajar, a pessoa tem dinheiro para comer em bons restaurantes e tal. E quando vem a dureza, né? E quando vem uma situação de desemprego, né? Quando vem uma situação de doença, é aí que entra a sua decisão. Né? Se você ficar buscando aquela situação, aquele casamento que você tinha lá atrás, você está fadado ao divórcio. Agora, se você olhar para a pessoa, olha, eu escolhi essa pessoa aqui há 10, 20, 30 anos atrás, com ela que eu decidi, então não vai ser essa ou aquela dificuldade que vão fazer com que a gente vá se separar agora. A gente já passou por tantas e vamos passar por tantas outras. Tá? Então é por isso que essas pessoas elas se tornam mais fortes. Por quê? Porque a vida vai testando a gente, vai dando porrada, porrada, porrada. E aí, à medida que a gente vai simulando o golpe e não vai sucumbindo, não vai desistindo diante dessas circunstâncias, a gente acaba se tornando mais forte e uma hora os frutos chegam. Tá? É inexorável que se você fizer, né, com consciência, se você fizer tudo o melhor que estiver ao seu alcance, você pode ter certeza que um dia você vai colher os frutos disso. Tá? Eu tenho aqui inúmeras situações que eu poderia citar, mas o nosso avançar da hora aqui não permite. Mas creia nisso, se você não sucumbir, se você decidir não sucumbir diante das dificuldades, você vai se tornar mais forte e lá na frente você vai colher frutos melhores. Vamos trazer aqui alguns exemplos, né? Então, por exemplo, os governantes que não sucumbem diante da dificuldade, ou seja, que fazem uma boa gestão de crise, o que acontece? Eles acabam tendo uma maior adesão popular, né? Eu citei aqui o Winston Churchill, né, na Inglaterra, da década de 1940, talvez um dos caras mais brilhantes que a gente teve no século XX. Um dos comunicadores, um dos gestores, um dos chefes de Estado mais brilhantes que a gente teve. E aí a história acaba recompensando, né? Seja
com a própria história, né? Seja com votos, se essas pessoas vierem a se eleger novamente, ou seja, em algum momento ele vai receber a recompensa por não ter desistido, por não ter sucumbido, por ter empenhado todos os esforços necessários para encontrar as saídas viáveis para a solução de um determinado problema. Aqui também a gente pode ver os empresários, né, que conseguem sobreviver aos momentos de crise e acabam recebendo os clientes das empresas que fecharam as portas, né? Eu tenho um exemplo na minha própria família, né? A gente tem uma pessoa que tem uma empresa e que foi até o fundo do tacho, roeu o osso, mas diante da quebra de alguns concorrentes, agora com o retorno das atividades, essa empresa está até, graças a Deus, sobrevivendo e com boas perspectivas de chegar à situação que tinha anterior e até de superar essa situação que tinha anteriormente. Mas por quê? Porque decidiu encontrar os caminhos para sobreviver. Fez uma gestão de crise, foi até o fundo do poço, concedeu desconto, enfim, empenhou os recebíveis lá do futuro, mas conseguiram com essas medidas sobreviver. Então, é tudo uma questão de escolha. E as pessoas que conseguiram se reinventar, né? Vendendo coisas, prestando outros tipos de serviço, inventando novos serviços, fazendo aí atividades online, enfim, elas acabam descobrindo novas potencialidades, novos mercados, coisas até que elas não conseguiam antever se não fosse a pandemia. E muitas delas estão até ganhando mais do que ganhavam antigamente com seus empregos formais, ok? Então, mais um exemplo aí do que acontece quando a pessoa decide, né, ser otimista, quando a pessoa decide não sucumbir diante de uma dificuldade. E nos concursos públicos a gente pode citar os seguintes exemplos. Né? Nesse cenário de pandemia, então, muitos candidatos que poderiam até estar bem preparados para a vaga e ser seu concorrente, acabam desistindo por N razões, né? A gente também não vai dizer aqui que é culpa deles, porque às vezes a porrada é tão forte que a pessoa não consegue segurar. Ah, uma doença, perdeu pai e mãe ao mesmo tempo, enfim, é uma situação, cada um sabe de si, né? Mas o fato, estatisticamente falando, é que essa pandemia acabou levando, né, tirando muitos bons candidatos da jogada, tirando muitos bons candidatos do páreo. Por quê? Porque essas pessoas acabaram desistindo por N razões, enfim, não vou aqui julgar ninguém, cada um sabe de si. Então, se por um lado você tem candidatos que poderiam ser, que teriam condições de disputar com você uma vaga, por outro lado, a tendência é abrir mais concurso no mesmo período de tempo. Ou seja, 2021 e 2022, a gente vai ter uma concentração de concurso público, de provas, que a gente jamais viu em anos anteriores. Tá? Então, quem estiver preparado não vai poder disputar 1, 2 ou 3 concursos, vai disputar 10 concursos ao mesmo tempo, e concursos que são muito semelhantes, né? Falando então de concurso de técnico e analista judiciário, essa questão ainda é mais procedente. Por quê? Porque, como a gente já falou aqui em outro vídeo desse canal, ao todo nós temos 92 tribunais no país e todos eles precisando de gente, ok? E já tendo cargos autorizados para serem providos. Falta grana para as justiças federais, já houve aí autorização para mais de 2.000 vagas. Vários estados também estão com muitas vagas a serem oferecidas, tribunais de justiça, né, a que eu estou me referindo. Então vai haver uma enxurrada de concurso e quem estiver preparado certamente vai ampliar muito a chance de ser aprovado em um deles. Beleza? Então, portanto, haverá mais chance dos candidatos que não pararam de estudar alcançar uma vaga no cargo desejado. Por quê? Porque se por um lado você vai ter uma oferta maior de vagas, por outro lado, você vai ter uma demanda menor de candidatos qualificados. E candidatos qualificados são aqueles que estão efetivamente preparados para poder disputar uma vaga desses concursos. Aí você pode estar falando assim, mas falar é fácil, né?
esse papo aí de otimismo, de não sucumbir diante da dificuldade, né? É aquilo que a gente fala, né? A gente não está fazendo juízo de valor aqui. De repente a porrada é tão forte que o cara toma, que a pessoa toma, que realmente ela não consegue se manter motivada. Mas em geral, as dificuldades elas podem ser superadas diante de uma postura otimista, de uma postura proativa de buscar as soluções, ainda que estejam no meio do olho do furacão, ok? Então muitas pessoas podem estar pensando assim, né? Falar é fácil, mas fazer é difícil, tá? E esse pensamento pode decorrer de N razões que as pessoas podem se encontrar no momento. Pode ter gente que está tendo que estudar 12, 14 horas por dia e acha que não tem tempo para estudar. A pessoa pode falar assim, eu tenho muito filho, não tenho com quem deixar para estudar. E aqui eu vou contar uma história assim, de uma conhecida. Minha irmã, ela também é técnica judiciária do Tribunal de Justiça. E ela tem uma amiga que passou no concurso da magistratura estadual com 6 filhos. 6 filhos. Como é que ela deu jeito? Bicho, só ela sabe. Mas ela deu um jeito, né? Os filhos não foram abandonados, os filhos não estão em uma instituição de recolhimento de crianças em situação de risco. Né? Muito pelo contrário, essas crianças hoje já estão maiores e certamente com uma condição de vida muito melhor. Mas ela deu um jeito de conseguir estudar para um concurso que é um dos mais difíceis do país com 6 filhos. Então, é aquilo, a pessoa tem que encontrar aquela forma, aquela brecha na sua situação, ali no seu caos privado, para conseguir superar a dificuldade. Eu sigo um cara na internet, ele é CEO da Ignição Digital, que é uma empresa de marketing digital, o nome dele é Élico Rocha. E ele costuma falar o seguinte, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E é exatamente isso, por mais duro que seja, né? Essa situação parece que simplifica, né? Essa frase parece que simplifica demais as mazelas de cada um de nós. Mas se a gente parar para pensar, isso aí é verdade, né? Por mais duro que seja. Porque se a pessoa quer muito, ela vai dar um jeito, cara. Ah, não tem dinheiro, pô, pede emprestado. Ah, não tem tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Todo mundo tem por dia 24 horas por dia, né? Não tem ninguém que tenha mais tempo ou menos tempo que isso. Só vai ter menos tempo quem morrer antes de completar as 24 horas. Fora isso, o tempo é exatamente o mesmo para todo mundo. Então é uma questão de prioridade. A pessoa precisa trabalhar, de repente o cara é autônomo, trabalha aí como motorista de aplicativo, ele precisa rodar 12, 14 horas por dia para fazer um salário razoável. Cara, assim, é uma escolha, né? Cada escolha é uma renúncia. Se você precisar trabalhar menos 4 horas, ao invés de trabalhar 14 e trabalhar 10 horas, e essas 4 você converter em estudo, vai ter que apertar um pouco mais, mas você vai encontrar os caminhos aí para você conseguir estudar. Tá? E aqui eu poderia citar N outros exemplos que as pessoas podem fazer para superar suas crises, suas mazelas, né? Seus problemas pessoais, enfim. Mas o fato é o quê? Só não tem jeito se o cara morrer. Tá? Se o cara ainda estiver vivo, e obviamente se ele não estiver entubado, né? Se ele estiver com saúde, ele tem condição de dar um jeito. Então essa frase ela é essencial para sair do lugar. Por quê? Porque se você é um cara que tem que trabalhar 14, 16 horas por dia, se você tem muitos filhos, se você tem um monte de problema, parente doente, mãe doente, enfim. Quando você falar assim, eu não posso estudar porque eu tenho todos esses problemas, seus parentes vão entender, né? Seus vizinhos vão entender, seus filhos vão entender, você vai ser condescendente com você mesmo. Mas no final das contas, o que acontece? Você não vai sair do lugar. Eu não estou falando isso aqui só para concurso público não, tá? Concurso público é a praia, né, que eu costumo frequentar, mas existem outras praias que são igualmente atrativas, empreendedorismo, enfim, profissão liberal, enfim, seja lá o que você quiser fazer.
só não fica parado. Por quê? Porque parado, realmente você não vai sair do lugar. Ainda que você tenha aí a condescendência de você mesmo, dos seus parentes, dos seus amigos, né? Mas no final das contas, meu amigo, quem paga é você. Quem paga a sua conta, quem paga a conta da sua ação ou da sua inação é você mesmo e eventualmente até a sua família, tá? Então são essas pessoas que possuem menos condição de estudar para concurso, e aqui eu estou voltando ao funil dos concursos públicos, são essas pessoas que realmente precisam adotar essa postura. Por quê? Que a pessoa lá que tem todas as condições do mundo para estudar 8 horas, 10 horas por dia, não precisa botar dinheiro em casa. Se ela fizer o feijão com arroz ali, ela vai uma hora beliscar um concurso. Uma hora ela vai chegar a passar, porque afinal de contas, só se ela realmente for uma pessoa totalmente desleixada, não quiser nada com nada. Aí realmente essa pessoa não vai passar. Mas se ela tiver ali, né, fazendo o básico, nessas 8 horas por dia que ela tem disponível, uma hora vai passar. E você que só tem uma hora, que você só tem 2 horas por dia para estudar, cara, tu vai ter que tirar leite de pedra, mas dá para fazer. Eu conheço muitas pessoas que fizeram. Quando eu passei para o concurso de analista judiciário, eu já era técnico judiciário, né? Trabalhava aí, saía de casa às 10 horas da manhã, porque eu pegava às 11 e chegava às 8 da noite, porque eu saía às 7 de lá. Tá? Aí eu estava com um filho pequeno, filho de 1 mês e meio. Eu falei, cara, eu tenho que passar agora, porque assim, a minha despesa vai aumentar, meu salário de técnico não vai dar para pagar todas as despesas que virão, então eu preciso me preparar para isso. Então o que eu tinha? Eu tinha, vamos lá, de 10 às 20, eu ficava 10 horas fora de casa, então 10 horas a menos, eu tinha 14 horas. Considerando que eu tinha que dormir 8 horas por dia, porque menos que isso eu fico mal, enfim, começo a ter um monte de problema e tal. Eu só tinha 6 horas para estudar. E eu estudava às 6 horas. Entendeu? Eu combinei lá em casa, falei, ó, eu preciso aí me dedicar esses 3 meses, vou estudar todo o tempo que eu tiver disponível para esse concurso. E foi assim que eu fiz. Estudei de março a junho. Vamos embora, vamos estudar 6 horas por dia. Né? Resultado, graças a Deus eu consegui passar aí em 11º lugar no meu concurso. Fiz 94% da minha prova. Mas assim, mas você tinha 6 horas por dia. Será que você não tem 6 horas por dia? Se você não tiver 6 horas por dia, não tem problema, você tem 4. Ah, você não tem 4, você tem 2. Pô, não é possível que você não tenha 2 horas por dia para estudar. É claro que você vai ter que abdicar de um monte de coisa. Se você quiser ter 2 horas por dia vendo Netflix, acompanhando aí a todo tempo rede social, jogando seu futebol, indo à sua praia, não sei o que, aí realmente você não vai encontrar essas 2 horas por dia para estudar. Mas se você tiver focado em passar no seu concurso público, você vai eliminar do seu cronograma diário aí, do seu calendário, tudo aquilo que não seja essencial. O que é essencial? Você trabalhar, você dormir e você dar um pouco de atenção para sua família. Isso é essencial. Pode ser que tenha outras coisas essenciais, né? Cuidar de uma pessoa doente, enfim. Mas aí você vai tirando das 24 horas todo esse tempo que você precisa dedicar a atividades essenciais e o que sobrar você vai estudar. Então é isso, né? Aquelas pessoas que sucumbem diante da dificuldade, elas acabam tendo a compreensão, né, a condescendência aí de si mesmo, das suas pessoas próximas, mas na verdade é ela que vai arcar com o ônus da sua inação, né, das suas decisões. Né? No final das contas, é ela que vai ter que pagar essa conta. Então, pessoal, dito tudo isso, vamos sintetizar aí a live de hoje. E eu resolvi sintetizar com 5 passos para que você não sucumba diante das suas dificuldades. E aí eu falo de dificuldade, não qualquer dificuldade, tá? Dificuldade de estudar para concurso público. Primeiro passo, você precisa relembrar diariamente a razão pela qual você precisa estudar para concurso público. O que te fez dar esse passo em direção a estudar para concurso público? Tá? E aí você pode ter N situações. Você pode estar desempregado e quer seu primeiro emprego,
ou você pode estar empregado ou trabalhando como autônomo e conseguir um salário melhor. Você pode estar querendo ter uma estabilidade para você poder, enfim, fazer planos de mais longo prazo. Você pode também querer ter uma aposentadoria melhor, né? Enfim, se você tiver na iniciativa privada e com medo da sua velhice, né? Porque ela chega, né? Se Deus quiser, vai chegar para você. Então você pode estar aí também preocupado com a sua aposentadoria. Eleja alguns símbolos que vão ajudar você a lembrar dessas razões. Né? E, por exemplo, se você sonha em ter um apartamento, se você mora de aluguel, ou se você mora num apartamento pequeno, que é o maior, bota lá um prospecto de um apartamento que você queira, deixa lá pendurado em algum lugar na parede, na sua mesa, enfim. Coisas que lembrem você o propósito com o qual você decidiu começar a estudar para o concurso público, tá? Se for casamento, né? Se você quiser aí passar no concurso público para você conseguir casar, bota lá a foto da igreja, bota a foto de noivos, enfim, do vestido de casamento. Cara, encontra suas formas aí para que você consiga se lembrar do que te motiva a estudar, tá? Pode ser também mapas dos lugares que você quer visitar, se você adora viajar. Pode ser foto da escola que você quer oferecer aos seus filhos, se você já tem filho e você não está satisfeito com a escola com que eles estudam. Eventualmente eles podem estudar numa escola pública e você sempre sonhou em dar uma escola particular para esses filhos e ainda não conseguiu. Enfim, pagar um plano de saúde para sua família, bota lá também um prospecto do plano de saúde que você quer ter. Enfim, tudo aquilo que te lembre as razões pelas quais você decidiu estudar. Beleza? Qual é o segundo passo? Exercite diariamente o otimismo, tá? Otimismo é uma questão de decisão, a gente já viu aqui. Mas para que a gente possa se tornar uma pessoa otimista, né, tem pessoas que são naturalmente otimistas, algumas chegam a ser até polianas, né? Tudo é bom, tudo é maravilhoso, né? E aí isso também é uma postura perigosa. Né? A pessoa precisa ser realista, mas ter uma dose de otimismo. Para quê? Para que ela consiga encontrar as saídas diante da dificuldade. E isso é uma questão de exercício se você não for um cara otimista. Então aqui, como uma sugestão, tá? Você pode pegar uma folha de papel e fazer 3 colunas. Na primeira coluna, você pode botar aí todas as dificuldades que você enfrenta hoje. Pode ser um desemprego, pode ser uma saúde, uma doença na família, pode ser uma situação ruim no seu casamento, pode ser um problema de relacionamento com seus pais, enfim. Coloca tudo que está te incomodando, tá? E sobretudo que tem um link aí com o seu projeto de estudar para concurso. Aí na segunda coluna você vai tentar, isso aí talvez seja o exercício mais difícil, mas você tem que se comprometer a tentar, a achar, não tentar, a achar um aspecto bom da sua dificuldade, tá? Eu estou desempregado. Pô, isso aí é péssimo. Mas tem um lado bom. Você tem tempo para estudar. Sei lá, eu tenho uma pessoa doente em casa, eu preciso cuidar dela. Bom, se você está em casa e precisa cuidar dela, é sinal que você está em casa. E em algum momento vai sobrar um tempo para que você possa estudar. Quando essa pessoa estiver dormindo, enfim, quando ela estiver mais tranquila, tá? Enfim, o exercício é buscar uma situação que você consiga identificar que é um lado positivo daquela dificuldade que você está enfrentando, beleza? Na terceira coluna, você vai identificar as ações que você precisa adotar para vencer cada uma dessas dificuldades. Eu estou desempregado. Uma das saídas é o concurso público, mas você tem que se dedicar, tá? Eu estou com uma pessoa doente em casa, a gente depende do SUS. O que você precisa? Você precisa de um plano de saúde, né? Você pode trabalhar com economia informal, enfim, arrumar um emprego para você conseguir dinheiro para pagar esse plano de saúde, ou então você também pode, aí depende da sua situação, da sua urgência, mas você pode também focar
em estudar para concurso público. E quanto mais focado você tiver, a tendência é que mais rapidamente você vai alcançar êxito nessa aprovação. Beleza? E, por fim, reveja diariamente essa tabela. Porque às vezes a gente tem tanta coisa na cabeça, né, que acaba que a gente esquece as razões pelas quais a gente tomou determinadas decisões. Quando você registra isso no papel, fica como uma espécie de compromisso, né, um contrato entre você e você mesmo, tá? Para que você então possa revisitar e a todo instante que você quiser, tá? Diariamente de preferência, você vai lá, revisita essa tabela, revisita os aspectos bons que você conseguir identificar em cada dificuldade e as ações que você precisa adotar para vencer cada uma dessas dificuldades. Terceiro passo, também é muito útil e é relevantíssimo para que você possa conseguir vencer as dificuldades, tá? Você tem que estabelecer metas, mas se você estabelecer meta de longuíssimo prazo, pode ser que você não consiga sequer identificar que você está avançando ao longo da jornada. Ah, eu sonho em comprar um apartamento XYZ que custa sei lá quanto. Mas para você realizar esse sonho, essa meta grandiosa, você precisa dar pequenos passos. Quando você constrói uma casa, você não constrói a casa direto, pá, e chega ali e bota, né? Você tem que construir tijolo a tijolo. Botar um em cima do outro, medindo para ele não ficar torto. Então você tem que, durante a sua jornada, seja lá qual ela for, você tem que estabelecer metas do que você pode fazer hoje ou amanhã, metas que você pode fazer semana que vem, metas que você pode fazer mês que vem e no ano que vem. Então, no tocante aos concursos públicos, estabeleça metas de curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Tá? Então, por exemplo, meta de curtíssimo prazo, ou seja, coisas que você pode fazer em até um mês a partir de hoje. Você já pode adquirir os materiais de estudo, elaborar o planejamento e o cronograma de estudo, se você ainda não começou a estudar. Ah, mas você já está estudando, maravilha, então você já cumpriu a meta de curtíssimo prazo. Então passe para a meta de curto prazo. Qual é a meta de curto prazo? Seguir o seu edital, estudar à risca aí as matérias do seu edital. E aqui no nosso canal a gente sugere o método de estudo C2R1, que é basicamente estudar 2 meses de conteúdo e 1 mês de revisão. Aí as pessoas podem perguntar, pô, mas 3 meses é impossível. Não, não é impossível. Se você, em outros vídeos desse canal, a gente já falou aqui sobre isso, tá? Se você verticalizar o edital, se você medir o seu conhecimento prévio sobre as matérias que vão ser exigidas no seu edital. E você vai conseguir, então, afunilar o seu tempo para se dedicar àquilo que seja mais importante. Tá? Se você nunca estudou para concurso nenhum, a sua tendência é ter que começar do zero, mas não tem problema. O começar do zero não é absolutamente zero, porque você não vai precisar estudar todas as matérias. Você vai estudar as matérias que têm maior incidência nas questões da tua prova. E aí você consegue estudar 90% do seu edital com 70% do tempo que você gastaria caso você estudasse todas as matérias do seu edital. Ok? E se você souber bem, se você dominar 90% da matéria do edital, você vai ter muita chance de conseguir a aprovação no seu concurso. Beleza? Então, a meta de curto prazo que a gente propõe aqui é que em 3 meses você siga a risco aí o método que a gente propõe, estudar todo o conteúdo, verticalizando, fazendo exercício, fazendo pequenos resumos esquemáticos e fazendo as revisões de conteúdo também a partir dos simulados, tá? Quem quiser se aprofundar nisso, existem outros vídeos desse canal, você pode procurar lá que a gente vai dar maiores detalhes sobre isso. Estabeleça metas de médio prazo, ou seja, de até 1 ano, ou seja, após você concluir esse planejamento de estudo com base no método C2R1, que vai levar aí em torno de 3 meses, você se mantém fazendo a revisão com base nesse método. Ao final desse método C2R1, muito provavelmente, se você seguiu à risca esse método, você vai estar acertando aí 80% ou mais das questões dos simulados da prova que você deseja fazer.
tá? Mas se você parar, o que vai acontecer? Quando chegar a sua prova, provavelmente nesse decorrer de tempo aí, já aconteceu uma inovação legislativa que você perdeu, uma inovação de jurisprudência que você não acompanhou, e aí esses 80% provavelmente já não vão ser mais 80%, vai ser 75%. Então você precisa se manter estudando, revisando a matéria constantemente, se atualizando, para você manter os 80% e até ampliar a sua margem de acerto aí das questões, beleza? E mantenha aí esse ritmo até a data da sua prova. Se você fizer isso, cara, não vai ter jeito, você vai ter grande chance de passar no seu concurso. E por fim, as metas de longo prazo, né? Aí você já, na meta de longo prazo, você já pode sonhar, né? São aqueles propósitos grandiosos que motivaram você a tomar a decisão de estudar para concurso. E aí pode ser fazer uma faculdade, caso você ainda não tenha formação em alguma graduação. Pode ser se casar, pode ser comprar um apartamento, um imóvel, ou seja, qualquer outra meta pessoal, familiar, fazer uma viagem que você sempre sonhou, enfim, dar condições melhores para o seu filho de educação, de saúde, enfim, tudo aquilo que você deseja alcançar com a aprovação no concurso público. Quarto passo, esse passo é muito importante, tá, pessoal? Procure se apaixonar pelo processo. Que processo é esse? O processo de preparação, a jornada de preparação. No início, para quem não está acostumado a estudar, dói, e dói mesmo, é como quem não está acostumado a correr. Quem não está acostumado a correr, se correr 5 km, 8 km de cara, vai se ferrar todo. Então a pessoa tem que começar devagar, né? Começa aí correndo 1 km, mantém assim durante 1, 2 semanas, depois estica mais um pouquinho. Mas ela precisa ir já experimentando, precisa estudando, precisa ter constância naquilo que ela está fazendo. Para quê? Para que ela consiga criar o hábito. Semana passada eu postei uma live que eu achei muito boa, falando sobre como criar o hábito de determinadas coisas, inclusive de estudar para concurso público, tá? Você precisa ter constância, você precisa fazer aquilo, ainda que aquilo não seja a coisa mais prazerosa do mundo, tá? Vai doer um pouquinho no início, vai, mas depois você se acostuma e você vai acabar gostando. Existe uma frase do Bernardinho, aquele técnico da seleção brasileira de vôlei, que, enfim, medalhista olímpico e tal. Uma vez eu assisti uma palestra dele lá no tribunal onde eu trabalho, e ele falou uma frase que eu achei incrível, né? O segredo de ser campeão é gostar tanto de treinar quanto de jogar. Ou seja, trazendo isso para o concurso público, gostar de treinar é estudar, fazer resumo, fazer simulado, fazer exercício. E o jogar é fazer a prova lá no dia do concurso. Se você tiver acostumado, bem acostumado e bem confortável, né, nessa tarefa de fazer, de treinar, de estudar, de fazer simulado, o resultado que você vai ter lá no dia da prova vai ser consequência de tudo aquilo que você faz, que você já está muito acostumado a fazer durante aí a sua semana. E digo mais, normalmente no dia da prova, se não acontecer nenhum problema extraordinário, você vai estar mais concentrado, mais focado e com isso a tendência é você errar menos bobeira do que você eventualmente erra durante os simulados. Isso aconteceu comigo nas duas oportunidades que eu passei em concurso de técnico e de analista judiciário. Tá? Nas duas oportunidades eu fazia simulado, estava estudando algo, acertando algo em torno de 85%. Chegou lá no dia da prova, eu acertei 92, 94%. Então, se apaixone pelo processo. Se isso acontecer, você vai ver que quando você criar o hábito, o momento em que você estuda é um dos poucos momentos que você vai estar se dedicando a você mesmo. Sobretudo se você tem família, se você tem mulher, se você tem filho, se você tem marido. O que acontece? Se você combinar com essas pessoas que durante aquele momento você vai estar estudando, você vai estar se dedicando a estudar, e se essas pessoas respeitarem esse momento e deixarem você tranquilo, deixar você estudando, é como se você estivesse vendo um filme, ou seja, você vai se transportar para outro lugar. Que lugar é esse? Ah, é o lugar do livro, é o lugar daquelas matérias, daquelas coisas que você está estudando, né, daquelas conexões que você está fazendo ali.
E olha, eu falo isso com muita experiência. Quando você está estudando, se você está focadão ali estudando, você vai esquecer por um momento dos seus problemas. Porque assim, se você pensa todo momento num problema, claro, se você tem um problema que está te afligindo de uma forma insuperável, aí realmente naquele dia especificamente é melhor você nem estudar, porque não vai render. Mas em geral, se você tem os problemas normais do cotidiano, e você está focado em estudar, durante aquelas 2, 3, 4 horas que você estiver dedicado a estudar, você vai ver que você vai ser transportado para um outro lugar. É como se você estivesse assistindo um filme. Tá? Um filme, você entra na história, por algum momento você esquece ali da sua própria história, né? E entra na história dos personagens. A diferença é que aqui você vai entrar nos personagens, nas pessoas fictícias que você vai criar, né, para criar os seus exemplos, né, de situações previstas na lei, no material que você estiver estudando, no seu livro, no seu PDF, tá bom? Então, durante esse momento você vai ser transportado para uma outra realidade que é absolutamente distinta da que você vive normalmente. E o quinto e último passo é registrar e comemorar cada uma dessas metas alcançadas. Por quê? Porque você vai estabelecendo pequenos marcos ao longo da sua jornada de preparação, beleza? Então, registro de marcos de curtíssimo prazo. Por exemplo, as metas de curto prazo. Você fez o seu cronograma, você adquiriu os seus materiais de estudo e você está pronto para começar a estudar. Tira foto desse material, tanto do material que você adquiriu, quanto do que você planejou, o seu cronograma. Ah, você se dedicou uma semana inteira fazendo isso? Beleza, antes de começar a estudar, dá uma respirada, tá? Sai com os amigos, com a família, vai tomar um sorvete, vai tomar um refrigerante, enfim, na praia, né? Se você for beber alguma coisa, não se exceda, tá bom? Saiba que no dia seguinte você vai ter que estudar, então você não pode ter dor de cabeça, tá? Então você vai precisar aí ter moderação na sua comemoração, tá? Lembre-se, é uma pequena comemoração. É para você então poder se motivar a dar o próximo passo. Ah, você então conseguiu a meta de curto prazo. Qual é a meta de curto prazo que a gente falou lá atrás? Você conseguiu concluir o ciclo de estudo do seu edital e você já está fazendo 80% das questões do seu simulado. Maravilha! Tira foto disso também, dos seus simulados com a nota que você anotou lá. Também faça pequenos passeios aí nos finais de semana, de preferência domingo à tarde, depois que você já tiver feito seus simulados, ok? E comemore as metas de estudo daquela semana. E aí, após você então alcançar os 80%, pô, você alcançou uma meta muito importante, que é a meta inclusive que a gente propõe no nosso método. Ou seja, se você chegar a 80% de acerto das provas de simulados e você não parar de estudar, ou seja, você não parar de revisar e de se atualizar, a sua aprovação é uma questão de tempo. Ou seja, no dia que chegar a prova, você vai lá fazer e você vai ter grande chance de conseguir a sua aprovação. Beleza? Então, no dia que você conseguir chegar a esses 80%, aí você pode fazer já uma pequena viagem, enfim, fazer uma comemoração mais legal, para que você então possa estabelecer esse marco. É uma grande conquista você entrar no páreo, você se tornar um candidato competitivo para a vaga do seu concurso, beleza? Ah, você conseguiu a sua meta de médio prazo. Então tire fotos dos simulados que você fizer até a data da prova, tá? Visita aí, saia com os parentes após todos os simulados que você fizer até a data da prova, ou seja, vai se dando pequenos presentes aí ao longo da sua jornada, tá? Para que você então possa se motivar. Por quê? Porque se você abrir mão totalmente da sua vida social, se você abrir mão totalmente da sua vida com os seus parentes, com os seus familiares, enfim, se você se enclausurar, você está fadado a não ter uma jornada de estudo sustentável. A pessoa consegue manter esse ritmo durante, sei lá, 1, 2, até 3 meses.
mas depois ela fica tão saturada disso que acaba fazendo coisas que vão prejudicar a sua preparação, né? Ah, eu estou estudando 3 meses, agora eu vou querer fazer uma viagem de um mês. Aí essa viagem de um mês vai fazer com que ela perca tempo de se atualizar, vai se enferrujando e aí não adianta. Então é melhor que essa pessoa então consiga se dar pequenos presentes ao longo de toda a jornada, para que essa jornada então ela possa ser sustentável. E aí então quando você conseguir a sua aprovação, aí você dá uma festa, enfim, vai para balada, faz o que você quiser, né? Obviamente desde que você não se prejudique, né, para comemorar a sua tão sonhada e merecida aprovação. Beleza? E por fim, quando você conseguir alcançar as metas aí de longo prazo, ou seja, tudo aquilo que você conseguir, que você sonhou um dia ter com a sua vaga de concurso público, ou seja, depois que você passar a ganhar o seu salário do seu cargo, aí você vai então festejar aquelas metas alcançadas. Ah, comprou um apartamento, dá uma festa no seu apartamento, né? Enfim, chama seus amigos, seus parentes. Ah, você quer fazer uma viagem, então faça a sua viagem com tudo que você tem direito. Ah, se você vai casar, então beleza, também comemora com as suas famílias, enfim, com seus amigos. Beleza, pessoal? Então é muito importante nesse quinto passo, ou seja, você registrar e você comemorar as pequenas, as médias e as grandes conquistas ao longo da sua jornada. Só assim então você vai conseguir, né, sentir na prática o prazer, né, e a compensação, a retribuição que você terá após você ter alcançado cada uma dessas metas pequenas, metas médias e metas grandes. Beleza? Pessoal, então é isso aí que a gente tinha para falar na live de hoje. Espero que esse vídeo tenha sido bastante útil para você, que essa live tenha sido bastante útil. É muito importante você se manter motivado, porque a jornada de preparação para concurso público não é para os fracos, é para os fortes. Só os fortes sobreviverão. E eu desejo muito que você que está ouvindo essa live esteja na categoria daqueles que não sucumbem diante da dificuldade, que certamente a recompensa é muito grande. Você ter estabilidade no seu emprego, você ter estabilidade financeira, você ter a certeza de que você vai ter uma aposentadoria melhor do que aquela que você teria se você estivesse trabalhando na iniciativa privada, né, certamente não tem preço. Ou seja, vale muito a pena você roer o osso aí durante um tempo para você colher os frutos de todo o seu esforço lá na frente. Então, se você gostou, dê aqui seu like, tá? Compartilhe aí com seus amigos. Se você quiser receber outros vídeos do nosso canal, ativa as notificações. E é isso, pessoal. Um grande abraço. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui nessa live. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.